dia, pessoal, tudo bem? Olha só, essa semana eu fiquei bem preocupada. Domingo, eu passei ontem, né? Na verdade, sábado à noite ontem, olhando todas as atividades do E-Class. E eu fiquei bem chateada e triste porque alguns alunos deixaram de fazer algumas atividades e alguns alunos não fizeram nenhuma atividade. E as nossas notas de P1 são de cada atividade realizadas. Então, vocês têm 4 atividades para fazer, valendo um pontinho. E depois tem uma atividade valendo 2 pontos que eu vou lançar como tarefa de vocês. Porém, alguns alunos deixaram de fazer. Isso me entristece porque a gente se dedica, faz vídeos. Os vídeos têm pouquíssimos acessos. Pouquíssimos acessos. Então, essa aula de hoje é para você que não fez as atividades da P1. Eu não deveria estar fazendo, mas eu preciso que você tenha nota. E aí, quando chega na P2, não tem como recuperar a nota da P1. Por quê? A P1 a gente não fez avaliação. A gente só fez nota de atividade, entendeu? Então, vocês precisam ter essas notas. E eu fiquei bem incomodada com isso. E aí, hoje, o que eu estou fazendo? Essa aula exatamente para quem não fez e tem a oportunidade de fazer até quarta-feira entregar isso, tá? Quarta-feira da próxima semana. Hoje é dia 24, vai ser até quarta-feira da próxima semana. Então, gente, eu preciso que vocês postem as atividades para vocês terem as notas da P1. E aí, o que eu vou fazer? Tô relembrando hoje as atividades que você deixou de fazer. Se você fez todas, queridos, não se preocupem, esse vídeo não é para você. É para os alunos que ainda não entregaram algumas coisas, tá legal? O primeiro conteúdo que valia a nota de 1 ponto era sobre releitura. O que eu falei na releitura? Que a releitura ela não é uma cópia. A releitura, você pode utilizar a sua criatividade, lembrando sempre o desenho original. Lembrando. Isso não quer dizer que se a pintura foi feita a óleo, tela e óleo, você faça o mesmo. Não, você pode fazer utilizando outras técnicas, como por exemplo da colagem, tá? Ou escultura, mas muito mais fácil na colagem. Então, olha só, a releitura, ela não precisa ser uma cópia, mas ela precisa sempre lembrar a obra original. Para que a pessoa lembre, olha, essa é uma releitura de Mona Lisa, olha, essa é a releitura de um quadro de Picasso. Então, releitura é isso. É você fazer algo novo, é refazer algo novo em cima daquilo que você já tem. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, eu falei sobre a natureza retratada na arte e na música. Falei de um artista chamado Paul Kuczynski, que ele faz uma sátira, ele faz as pinturas dele é uma crítica a algumas coisas, por exemplo, como a devastação da natureza, a poluição das águas, uma crítica feroz ele faz ao Facebook no uso exagerado das tecnologias. E eu pedi para vocês uma atividade dessa aula para que vocês fizessem um desenho crítico sobre a natureza, sobre a devastação da natureza. Foi isso que eu pedi, segunda atividade. A terceira atividade era sobre autorretrato, para que você fizesse o seu autorretrato. Falei para vocês ali sobre a Frida Kahlo, por exemplo, que alguns artistas eles querem passar o seu autorretrato exatamente como ele é. E alguns não, alguns já procuram umas características na sua personalidade e mostram no autorretrato. Frida Kahlo, por exemplo, ela utilizava o desenho, mas ele ao pé da letra. Tipo, ela não mudava nada do que ela tinha. Inclusive, eu mostrei a imagem, que ela tinha busto forte aqui, ela tinha uma monocelha, e isso ela retratava em seus desenhos, nos seus autorretratos. Falei sobre Vicky Muniz, que ele utiliza vários elementos para fazer seu autorretrato. Ele utiliza manteiga de amendoim, confetes, tampinhas de garrafa, botões, enfim, ele utiliza vários materiais e faz de colagem o seu autorretrato. Ele fez inclusive com terra, galhos e folhas secas, ele fez o seu rosto utilizando somente esses elementos. Falei do Fábio Lobo também, que é um artista da Casa Publicadora Brasileira, que ele também utiliza de algumas técnicas para fazer seu autorretrato bem real. E aí eu pedi para que vocês cada um fizesse o seu autorretrato. E eu recebi uns muito legal. Alexandre Cavalini fez um muito divertido, muito legal. Parabéns pela sua criatividade. E depois eu falei um pouquinho sobre a arte em Roma.
a arte em Roma, e a atividade era para que você fizesse como era a arte, a música, a cultura na cidade de Pompeia, que foi uma cidade que foi destruída pelos cinzas do Vesúvio, né, que tampou toda a cidade, enfim. Mais tarde ela foi descoberta e as cinzas do Vesúvio acabaram preservando algumas artes na cidade de Pompeia. Então você vai fazer uma pesquisa sobre as artes, as pinturas, as esculturas na cidade de Pompeia. E já deu 4 pontinhos aí. E aí o próximo, aqui era uma atividade como se fosse uma tarefa, valendo 2 pontos. Eu fiz o seguinte, eu pedi para que vocês lessem o Salmo 3, tá? E eu falei um pouquinho sobre de como uma pessoa tem uma inspiração. Ela pode ter uma inspiração quando ela está dormindo, acorda, ela tem uma ideia e levanta e coloca no papel aquilo. Normalmente a melodia, ela é mais fácil de fazer do que a letra. Então, normalmente o artista que compõe, ele primeiro faz a música, para depois colocar a letra em cima daquele trabalho. Tá? E nesse salmo, Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, que queria matá-lo para pegar o trono. Ele tinha muitos inimigos, então ele estava fugindo. A gente não sabe exatamente quando foi que ele teve sumiu a palavra agora. Para fazer esse salmo. Só que a gente não sabe se ele estava andando no cavalo dele nesse momento, se ele estava deitado numa caverna se escondendo, ou se estava no meio lutando com alguém. A gente sabe que ele mostra nesse salmo que ele estava muito aflito, muito angustiado. E qual era a atividade que eu pedi sobre esse salmo? É o seguinte, suponhamos que tem uma gravadora, né, que ela vai lançar um single, tá? E esse single é sobre o Salmo 3. O nome do single seria Fuga, tá? E você era responsável de uma empresa de marketing para criar uma capa para esse CD, uma capa para esse trabalho. Utilizando a sua criatividade, você vai ler esse salmo e vai fazer uma capa de um CD com o nome Fuga. Só que você tem que desenhar para que lembre a fuga, tá bom? E isso você tem que utilizar a sua criatividade e fazer o melhor trabalho possível, tá legal? Essas são as atividades. Então, por favor, 4 atividades. Releitura de uma obra, um desenho crítico sobre a natureza, o desenho do seu autorretrato, a arte na cidade de Pompeia, tá bom? São 4 pontos. E os últimos 2 pontinhos são o desenho da capa de um CD com o título Fuga, ok? Grande abraço, não deixe de fazer as tarefas. Tchau!